Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade, podcast que sempre traz assuntos inovadores, assuntos importantes para o seu dia a dia. E hoje falaremos sobre reprodução humana, congelamento de óvulos, barriga de aluguel, ou seja, assuntos muito atuais e importantes, e desmistificar uma série de coisas. E para isso, claro, não poderia convidar outra pessoa que não o Dr. Arnaldo Cambiaghi, nosso amigo e parceiro tanto na parte de hospital, no consultório, né, de tantos casos que a gente acaba trabalhando juntos. Dr. Arnaldo é um dos mais renomados especialistas em reprodução humana aqui no Brasil. Ele é diretor do Centro de Reprodução Humana do IPGO e tem mais de 30 anos de experiência nesse assunto, e ele vem ajudando muitos e muitos casais a terem o sonho de ter seus filhos e desmistificando muito sobre a fertilidade. É com muito prazer, Arnaldo, que eu tenho você aqui hoje para discutir um assunto tão importante e tão até polêmico em muitos aspectos. Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, o agradecimento é meu. A nossa parceria é ótima, mas é uma parceria que está muito mais na mão. Ela é minha parceira porque ela me ajuda muito, muito mais. Não dá nem para comparar, aliás, né? Então, todo dia eu dou graças a Deus, fico feliz em nome meu e das minhas pacientes, porque nas horas difíceis elas sempre estão do meu lado e das pacientes também. É um assunto polêmico, é um assunto sempre que está à tona com dúvidas, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, e isso é uma coisa que se multiplica tanto aqui para me manter atualizado, saber o que acontece no mundo, a gente viaja para congresso, congressos no Brasil tem vários também, fora do Brasil eu vou pelo menos 3 vezes por ano, porque é polêmico sem contar ainda que as regras do que é ético, o que é legal, mudam constantemente. Então, às vezes até a gente se perde um pouco o que pode e o que não pode perante a ética, tamanha rapidez que as coisas se modificam. Isso a gente nota muito também de pacientes brasileiras que moram no exterior e vêm para o Brasil, porque as regras não são as mesmas. Tem coisas que se podem fazer no Brasil e fora não pode, tem coisas que podem fazer fora. Você já comentou e vamos falar sobre o que chamamos de barriga de aluguel, mas na verdade o nome é útero de substituição, o nome mais correto, e tem algumas regras que não são iguais no mundo inteiro, mas nós sempre tentamos nos adaptar à nossa realidade, porque o que interessa é onde nós estamos, no Brasil. É isso aí. E para começar, eu queria que você falasse um pouco das transformações nos últimos anos, os avanços todos que tiveram nessa área da reprodução humana, em especial aqui no nosso país. A medicina reprodutiva, como tudo na medicina, se modifica com uma rapidez incrível, como eu conversei e comentei para você agora há pouco. Mas a coisa que mais se fala no mundo inteiro, em todos os setores, é a inteligência artificial. Isso em todos os setores. Todo mundo conhece a inteligência artificial em algum setor da vida. E na medicina reprodutiva não é diferente. Hoje em dia, pela inteligência artificial, nós conseguimos uma paciente identificar em um tratamento de fertilização qual o melhor óvulo, qual o melhor espermatozoide, qual o melhor embrião para que dê uma chance máxima de resultado. Então, isso está caminhando ainda um pouquinho, não com tanta determinação e definição, mas o caminho existe. Hoje em dia, você vai em congressos internacionais, a parte de inteligência artificial ocupa um espaço muito grande de inovações na inteligência artificial. Além de inovações muito na parte de tratamento. Todos nós que fazemos reprodução e os pacientes, e aí eu falo mais em nome das mulheres, eu sempre falo que eu sou ginecologista de formação e me dedico ao bem-estar das mulheres e sempre repito que em um tratamento de fertilização, embora a culpa possa ser do homem e da mulher, dos dois, não existe isso culpa da mulher, é sempre do casal, põe como uma unidade única, eu olho para ser bem claro, o sofrimento, o ônus do sofrimento físico e emocional em um tratamento de fertilização é da mulher. É ela que toma as injeções, é ela que faz a maioria dos exames, é ela que toma a sedação para coletar os óvulos, é tudo com ela. O homem tem que dar o apoio à sua mulher, com certeza. Eu sempre gosto de dizer que ele pode não estar fisicamente presente, mas tem que ter parceiro, tem que ser parceiro dela, tem que ter cumplicidade, mas porque é ela a ela que abre o sofrimento.
E nós também, o mundo inteiro se preocupa em amenizar o impacto do tratamento dessas injeções. Se criam novos protocolos com menos injeções, novos protocolos mais curtos, tudo o que pudermos fazer para amenizar essa parte física. E, por outro lado, nós fazemos o possível para dar a chance máxima de resultado. Sucesso. E um detalhe que é muito falado hoje em dia quanto à evolução, todo mundo ainda hoje em dia fala, fazer fertilização vem filhos trigêmeos. Isso já mudou faz tempo. Com a evolução da ciência, hoje em dia, pouca gente no mundo coloca mais do que um embrião no útero, porque os resultados com um embrião são excelentes. Então, são casos excepcionais que a gente põe 2, 3, nem pensar. Então, isso já melhorou muito, porque aquele medo da gestação múltipla, aquele receio que eu peguei uma fase que a gente punha 3 embriões, cheguei a colocar 4. Hoje em dia, ter gestação gemelar, isso é bom ouvir, é quando você coloca um embrião, ele se divide em 2 e você pode ter aquela gestação univitelínica, um embrião que divide em 2. E quando você põe 2, eu tive até casos que viraram 4, mas hoje em dia a regra é um embrião de cada vez. Não, isso você já está me falando um grande avanço, que eu sou do tempo também que a gente via exatamente isso, né? Que uma das grandes preocupações era isso, que você ia ter, né? 3, quadrigêmeos e assim ia, né? Pela tecnologia. E eu queria que você pudesse explicar de uma forma, assim, as diferenças entre fertilização in vitro, né? Que é a FIV, a inseminação artificial, o outro método, o coito programado, que seria outro método também. Então, para quem está nos ouvindo, como é que você diferenciaria, dá uma explicação em relação a essas diferenças? Eu acho importante. Eu conto histórias que já, em algum momento, uma paciente liga e pergunta, pode perguntar, liga, quer saber qual o preço da inseminação artificial. Quem é da parte financeira responde, é tanto. Ela marca uma consulta com a ideia desse valor, só que ela confunde inseminação com fertilização. Mas me falaram que era só esse valor, eu fiquei animada. E aí eu explico. Então, pondo assim, na reprodução assistida, existem 3 possibilidades de fertilização assistida: o coito programado, a inseminação artificial e a fertilização, a fertilização in vitro. O coito programado, nós chamamos de uma maneira romântica namoro programado. O que nós fazemos, o médico, é acompanhar o momento da ovulação pelo ultrassom, algumas dosagens hormonais, e aí quando ela estiver ovulando, então uma medicação para ovular, e fala para a paciente, agora você vai para casa e tem as suas relações sexuais diariamente, ou dia sim, dia não, conforme a opção do casal, o ritmo do casal. E, nesse caso, toda a fertilização ocorre no interior do útero materno. Ocorre na trompa a fertilização, mas é dentro da mulher. Aí a pergunta, mas qual é a minha chance de engravidar dessa maneira? Sempre a gente gosta de deixar muito claro que as taxas de sucesso são variáveis de acordo com a idade da paciente. Se essa mulher tiver 35 anos para menos, se ela tiver um bom sêmen, o marido tiver um bom sêmen, é uma chance de 12%. Fala, mas só isso, 12% é pouco, porque o problema do coito programado para o casal é muito também aquela obrigatoriedade do ato sexual com a marcada. Ele faz 1 mês, 2 meses, até eu costumo dar sempre um lado romântico, que eu ponho que Deus criou o sexo como uma manifestação espontânea do amor. Lógico, eu ainda brinco num tom respeitoso, que sexo é bom, mas com amor é muito melhor. Então, essa quebra da espontaneidade, a obrigatoriedade, causa, assim, um conflito afetivo que, às vezes, vai cansando a vida do casal. Aí ela pergunta, mas não tem algo melhor? Bom, a parte seguinte é a inseminação artificial. E essa eu deixo claro que, para qualquer uma dessas 2 técnicas, tanto a mulher como o homem têm que estar bem avaliados, que não tem nenhuma alteração que impeça. Por exemplo, a gente já vê profissionais que fazem um coito programado de uma inseminação, nem verificou antes se as tubas estão desobstruídas. O que adianta tentar uma gravidez dessa maneira se tiver obstrução tubária? Nunca que o espermatozoide
vai se encontrar com o óvulo. E a inseminação é algo semelhante, faz o acompanhamento, com a diferença que, no dia da ovulação, o sêmen é coletado no laboratório, ele é preparado para que você separe os espermatozoides melhores, com maior velocidade, que estejam mais disponíveis para isso, e com um catéter a gente injeta no fundo do útero, próximo à tuba, que é onde ocorre a fertilização. Então, com essa distância que você reduz, você pode chegar até 20%, desde que a paciente tenha, mulher, menos do que 35 anos, as tubas desobstruídas, e o marido tenha um sêmen de boa qualidade. 20%, nossa, é muito sacrifício. Bom, aí para frente é a fertilização in vitro. Aí você vai conseguir melhores resultados, porque você vai fazer algo assim, você vai aspirar os ovos com uma estratégia de estimular a ovulação. Lógico que é um tratamento mais detalhado, mais complexo, tem um valor muito maior, mas você aspira os ovos depois de estimular esse ovário, porque normalmente a mulher produz um único óvulo por mês, mas você dando medicação aumenta o número de óvulos, esses óvulos são aspirados para o laboratório, naquele mesmo dia o homem colhe o seu sêmen que vai para o laboratório, esses óvulos são fertilizados, formam-se os embriões dentro do laboratório, e aí o sêmen é colocado diretamente dentro do útero, lá dentro, já numa fase adiantada de evolução. E aí essa chance de engravidar nessa idade, menos que 35 anos, sem outros problemas, a 65% pelo menos. E aí, lógico que tem os detalhes que têm que ser muito bem avaliados. E aí vem o que pode ser somado. Por exemplo, e aí entra a idade da mulher, tem 42 anos, você já entra uma preocupação de ter um embrião cromossomicamente alterado. Isso, quando eu falo isso para que as pessoas entendam, é síndrome de Down, é heteroespatal, que são alterações numéricas dos cromossomos. Então, aí você faz a fertilização, você espera evoluir no laboratório até um quinto dia, tira algumas células, umas 6 células ou 8, que são encaminhadas para um laboratório de genética, e lá ele vai dar o laudo final. Por exemplo, essa paciente teve 4 embriões. Ele manda o relatório, por exemplo, o embrião 1 e o 3 é um embrião euploide. Euploide quer dizer cromossomicamente normal. E o 2 e o 3 são aneuploides. Então, aí ela vai só colocar no útero aquele embrião que dá maior segurança para ela. E como tudo tem algo para atrapalhar na medicina, apareceu nos últimos anos uma categoria que são os mosaicos. Mosaicos, sempre me pergunto isso, mas é bom sempre repetir e falar, é quando naquela análise daquelas células do embrião, 6 células, tem partes de células alteradas e partes normais. Como pode se complicar ainda mais, pode ser um embrião mosaico de baixo grau ou de alto grau. De baixo grau é quando a quantidade de células alteradas é pequena, menor que a metade. E aí, normalmente, se recomenda você transferir. Se for de alto grau, não é recomendável transferir. E ainda pode ter outros detalhes, conforme o tipo do cromossomo, mas assim, a medicina é maravilhosa e a reprodução assistida é maravilhosa, porque a sensação que a gente tem que nunca sabe nada, eu sei que eu sou uma pessoa que vou atrás, eu sei muita coisa, mas o bom senso fala, eu sei muita coisa, mas tem muito mais coisa que eu não sei e ninguém sabe também. Arnaldo, não, uma aula para quem está assistindo a gente, para entender exatamente quais são as diferenças. Você muito bem disse que às vezes chega o paciente e fala, vou fazer inseminação como se fosse a tradução, né, o sinônimo de reprodução assistida. E eu queria que nessa tua experiência enorme que você tem nisso tudo, eu imagino que você tenha, assim como eu na infectologia, casos que te marcaram, ou pelo paciente, ou pela, sei lá, alguma coisa mais diferente que você fala, puxa, esse caso realmente foi um caso diferente. Então, eu queria que você contasse você que gosta de contar história, contasse alguma coisa que seja... Tem caso. O nosso trabalho da reprodução tem muitas histórias, porque as pacientes que nos procuram, todas têm a sua frustração de não estarem conseguindo engravidar naturalmente, salvo aquelas que casaram com homem com vasectomia, então não é uma infertilidade propriamente, é uma situação específica deles.
Mas uma conta que nós compartilhamos, que eu achei muito interessante, são duas. Essa é uma moça que veio da Angola, ela veio para começar o tratamento de fertilização e ela teve uma notícia que eu fui obrigado a dar, que ela estava com AIDS. Eu não gosto desse tipo de Estava notícia. infectada pelo HIV. Desculpe, a- essa é a diferença do especialista. Ela estava infectada, obrigado, pelo HIV. Essa parte da nomenclatura hoje em dia é muito complexa, eu ser muito cauteloso e eu agradeço. Ela estava infectada pelo HIV. Naquela situação, o marido ia voltar para Angola, sobrou para mim dar essa notícia, algo que me desagradou, mas eu tive que falar, ela ficou em estado de choque na hora, mas não tinha outro jeito. E aí ficou, o marido ia voltar para Angola, eu falei, você vai contar? Eu não sei, eu estava apavorado, eu fiquei sensibilizado com ela. Ele falou, deixa ele voltar, eu falei, eu vou pensar o que eu vou fazer. E eu tinha que começar o tratamento naquele momento, pelo tempo que ela tinha disponível aqui no Brasil. Aí eu lancei mão da Santa Rosana, e aí falei, Rosana, vou ter que começar, resolve para mim, porque eu não podia deixar ela na mão naquele momento. Aí a gente fica sensibilizado. E começamos a estimular sem a certeza que ia dar certo. Dou uma injeção, tem que dar. E a Rosana esperando baixar os anticorpos. E dependia dela. Ela que ia dar o veredito final. E eu perguntava, você já falou com o seu marido? Ainda não. Vou falar primeiro com meus pais. Falou com os pais dela, que acolheram ela. Mais um pouquinho. Já falou com o seu marido? Eu falei como foi. Ele ficou para ficar sossegado, ele sabia que não tinha doença e foi muito generoso com ela, um bom marido, pelo menos nesse capítulo, né? Uhum. E foi diante, e chegou, estava para coletar os óvulos, e a Rosana tinha que dar o veredito final, e aí ela deu que podia coletar os óvulos, nós coletamos os óvulos, fertilizamos, ela já está grávida, super bem tratada, tudo perfeito. Então, foi uma história emocionante, pelo estresse daquilo, vai dar, e tinha que dar, ela não merecia aquilo, tinha que dar. Não, só deixar claro, né, para entender, né, não é que a decisão era minha, lógico, a gente tinha, numa situação dessa, a gente sempre, a melhor coisa que você faz para o paciente é sempre diminuir a quantidade de vírus quando você tem um diagnóstico, né, recente de HIV, e para isso eu preciso de um tempo para poder medicar, abaixar a quantidade de vírus, exatamente para ter uma gestação muito mais segura e poder liberar para ter a fertilização. Então, foi nesse aspecto que mas e eu também, eu fiquei feliz de participar do caso e saber que ela está grávida e está muito feliz. Mas eu O sei, casal. eu sei que tem que se fazer conforme a regra, mas eu sei que precisava contar, mas era uma torcida, dá um jeitinho, pelo amor de Deus, não era uma coisa Não, foi. forçar fora. A criança torce, tem que dar, tem que dar. O outro caso foi uma paciente que tinha uma perturbação genética grave, que jamais poderia ter sido transmitido não poderia transmitir para uma outra criança, e ela tinha um ovário que respondia mal, tinha um ovário muito ruim, com poucos óvulos, tinha que fazer uma sonda específica para o gene dela, fez 3, 4 coletas, juntou um monte de óvulos, fez tudo e no final deu tudo certo. E aí eu olhei aquilo que eu sempre falo para as minhas pacientes. Vocês são guerreiras e lutadoras. O marido, ainda bem que eu sempre falo, o bom é ter um marido parceiro, que esteja do lado dela, porque precisa ter alguém do lado que apoie, porque em algumas situações eu vejo que não é sempre assim que acontece. Mas a gente fica muito feliz quando tudo é difícil, complicado, e no final dá tudo certo, você fala, nossa, É isso que aí. maravilha. Arnaldo, mudando um pouco de assunto, mas você até já começou a citar, é a legislação, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma pergunta de muita gente é, primeiro, a idade, se é um fator limitante, até que idade pode ser feito, etc. A segunda coisa são dos casais homoafetivos, né? Como é que funciona isso, tanto a parte de legislação quanto na prática. E o útero de substituição, assim, que é a barriga do aluguel. Então, se você puder dar uma pincelada disso daí, e principalmente vendo a legislação do Brasil, para o pessoal entender como é que isso funciona. Em relação à idade da mulher, há uns anos atrás, o Conselho Federal de Medicina determinou que após os 50 anos não poderia mais fazer tratamento de fertilização. Naquele ano, muitas mulheres entraram uma ação e os juízes sempre liberavam, porque elas argumentavam quem é o Conselho Federal para determinar quando eu posso ser mãe. Quem disse que eu não tenho esse direito de ser mãe? Eu escolho. E aí o Conselho Federal mudou a regra e colocou os 50 anos como uma recomendação, não como uma proibição. E deixou ao médico a determinação se pode ou não.
Risco, E, benefício, etc. e aí eu sempre teve o meu olhar, já tinha na época, eu falei, "Pô, eu tenho mulheres de 55 anos, lindas, maravilhosas, bem cuidadas, bem, tão ótimas de saúde. E, por outro lado, eu tenho pacientes, mulheres com 38 anos, que estão acima do peso, estão diabéticas, hipertensas. Essa paciente não dá para engravidar assim. Então, aí deixou a critério do médico seguir em frente se ele achasse que estava em condições. Eu, no meu critério, de um modo geral, eu vou até os 55 anos da mulher, desde que as condições físicas dela estejam muito bem. E eu ponho também para ela, eu assinalo, mesmo estando em condições plenas de saúde, tem um risco maior de diabetes gestacional, hipertensão arterial. Eu pergunto muito bem, eu vejo até de onde que ela é, porque eu atendo muitos pacientes de outras cidades, algumas pequenas. Que hospital você vai ter o bebê? Quem vai cuidar de Ou você? seja, a rede de, né, condições que ela Então, pode ter. e os hospitais que eu atendo, eu sempre pergunto, não precisa fazer o pré-natal comigo, que eu atendo, são hospitais que têm um suporte muito grande de medicina fetal, que eu me sinto muito confortável. Já teve casos que ficou 3, 4 meses, mas a medicina fetal me ajudando, tem profissionais nesses hospitais. Já tive casos, eu moro no Mato Grosso, tem 15 mil habitantes, e a cidade maior que tem perto tem 50 mil a 100 quilômetros. Não dá. É perigoso. Então, você tem que deixar bem claro isso. E quando fazem pré-natal, eu sempre põe assim: escolha um obstetra que tem experiência em obstetrícia de alto risco, porque tem que avaliar todos os detalhes. Dá trabalho, então essas que têm idade mais avançada, eu alerto quanto a isso. Do ponto de vista de legislação, quando você falou a parte de casais homoafetivos, antigamente era proibido, mas hoje em dia virou uma coisa muito comum. Uhum. E aí nós temos o homoafetivo, duas mulheres, e o homoafetivo, dois homens. Quando são duas mulheres, tudo é mais fácil, porque a mulher eu tenho que decidir de quem vai ser o óvulo e de quem vai ser o útero. Então, aqui eu tenho todos os elementos para uma gravidez. Certo. Eu vejo, lógico, cada uma tem o seu lado, eu quero que o óvulo seja dela, eu não quero engravidar, tem um lado pessoal do casal. E aí eu vejo que as condições são ideais, elas usam simplesmente um banco de sêmen, que é a critério dela. Então, eu tenho o banco de sêmen que hoje em dia é fácil, é disponível, tenho o banco de sêmen internacional, tenho o nacional, é critério dela para escolher. Colho os ovos de uma, fertilizo no laboratório e ponho o embrião nela mesmo ou na outra. E pode ainda fazer uma inseminação artificial na outra. A maioria não quer, porque os resultados são mais baixos, elas querem resolver de uma vez. Se quiser, é uma opção dela. Para o lado masculino, esbarra na outra questão, o útero de substituição, que tem regras rígidas. Então, quando esses dois homens, têm o sêmen, que vai ser escolhido um deles, e o óvulo. O óvulo também é fácil, é de uma doadora. Aí abre o parênteses, uma coisa que mudou na legislação há pouco tempo, que tinha que ser parentesco até quarto grau. Melhor, não podia ter parentesco, me confundi, não podia Isso, ter contrário. parentesco. Isso. Não podia ter parentesco. E aí, de um tempo para cá, resolveu que pode ter parentesco. Eu sempre, quando ele fala, eu queria usar da minha irmã, eu falo, cuidado, porque todo mundo se ama hoje em dia, se a sua irmã é casada, às vezes o casal, já vi situações como essa, a irmã se separa, o marido fica chateado, conta para a outra que o óvulo não é dela, mas se for uma opção dela, está dentro da ética. No caso, voltando ao caso, os dois Homens. homens, eles precisam de um óvulo, que eu tive um caso que foi feito com o óvulo da irmã, ele estava dentro da lei, mas não podia ser com o sêmen daquele mesmo, do casal, Lógico. não poderia. E aí tem o problema de útero de substituição. Aí que a lei complica. Porque o útero tem que ser até parentesco de quarto grau. Irmã, prima, mãe, tem que ser dessa maneira. Caso contrário, aí abre uma brecha que, seguindo algumas regras do Conselho Federal de Medicina, é solicitada uma autorização para o Conselho Federal Regional de Medicina, ele pode liberar.
Então, aí que é o ponto frágil dessa relação de dois homens. Ter o útero de substituição. Que isso aí não pode ganhar dinheiro, não pode vender, é complicado e se torna mais difícil, mas sempre dão um jeitinho e acabam conseguindo. E, Arnaldo, eu vejo até com as minhas residentes, né, que eu lido muito todo mundo hoje está adiando a maternidade, porque tem várias outras coisas para fazer antes disso, né? Seja na sua formação de médico, seja pós-graduação, N motivos. E lógico que a gente sabe que uma possibilidade, e elas ficam muito na dúvida se faz ou não faz, é o congelamento de óvulos. Então, eu queria saber como é que é a sua visão, como é que você lida com esse assunto, como é que você vê essa crescente busca por isso. Olha, uma coisa que é importante começar falando que hoje em dia no mundo a causa mais importante da infertilidade é a idade da mulher. Quando você Por- fala idade, tem algum limite, algum Então, a gente corte? sabe que a mulher, é sempre bom lembrar, a mulher nasce com um número finito de óvulos, não é como nem o homem que vai formando espermatozoides no decorrente da sua vida. A mulher nasce com 2 milhões de óvulos, quando chega na a primeira menstruação, tem 300, 400 mil óvulos. É bom repetir, é uma coisa repetitiva, mas é bom saber. Todo mês, para cada um óvulo que vai para a ovulação, ela perde 1.000 óvulos. Se você imaginar, durante um ano é 12 mil óvulos, e quando vai chegar perto da menopausa, ela já perdeu os seus 300, 400 mil óvulos. Então, há um declínio progressivo do seu número de óvulos. Só que, hoje em dia, a gente observa pacientes jovens, com 30 anos, por exemplo, que já perderam muito da sua reserva ovariana. Por que isso acontece? Estresse, dormem pouco, a vida é difícil, muitas bebem a mais do que deve, fumam mais do que deve. Então, há uma aceleração de muitas mulheres que perderam a sua reserva ovariana. Então, tem que ficar muito atento. Isso é um apelo que a gente sempre faz para os ginecologistas. Tem um curso que eu faço, a gente repete. Não deixe de pedir o hormônio antimileriano, que é aquele que é o índice da sua reserva ovariana, porque ela vai depois brigar tanto com você. Por que não pediu esse exame antes? Porque você já tem 30 anos, solteira, você incluiu nos seus exames a reserva ovariana e viu que era baixa, você prontamente recomenda, congele seus óvulos e procure um especialista, no caso do ginecologista. E há toda aquela história da mulher que quer sua vida profissional, quer se encaixar, quer crescer. É a história muito comum dos casais que querem adquirir a sua casa, que querem viajar e não vão pesquisar como está a fertilidade. Eu, que sou pai de 3 filhas, eu sempre deixei claro quando iam casar, se elas são casadas, que era bom o marido dela fazer o espermograma, porque eu enxergo de uma maneira muito natural. Se ele não tiver nenhum espermatozoide, a gente compra de uma maneira bem humorada, mas de repente ele não tem espermatozoide, ele vai ficar tomando pílula, colocando DIU, para quê? Então, acho que é importante todo mundo ter uma ideia disso. Agora, por que o congelamento dos óvulos? Porque ela perde essa fertilidade com o tempo, de uma maneira mais acelerada ou normal. E eu sempre falo para muitas que dizem, mas eu não vou querer ter filhos no futuro. A gente sabe que as pessoas mudam de ideia, sabe que mudam, então eu recomendo. E eu falo, se você não quer engravidar nem agora, nem no futuro, e tem certeza disso, congele os seus óvulos. Porque se você, no futuro, realmente você não quiser engravidar, você decidiu o seu futuro, poderá descartar seus óvulos, até doar para alguém, mas depois dos 35, a queda da qualidade é brutal. E é muito comum a pessoa falar, eu tenho 38 anos, vale a pena? Não, vale a pena, porque com 40 vai ser ainda pior. Não, mas não era bom ter congelado com os 32? Sim, mas já passou os 32, você não vai voltar nunca mais. Ainda há o tempo. A gente comenta isso porque passou dessa idade, os óvulos são de pior qualidade, se passar dos 38, começa a ser recomendado uma análise genética do embrião, a gente faz essa recomendação. É claro que eu recebo muitas jovens que vêm com 32 anos, solteiras, e aí são pessoas que estão numa fase de ascensão na sua vida profissional, e quando vão ver o valor e como é, ela fica indecisa e pensa, eu leio o pensamento dela, poxa, com esse dinheiro eu vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, será que eu preciso mesmo? E vai
acabar esperando. Que é o medo, é a pessoa ficar adiando e quando chega na hora, tarde demais, não tem retorno. Então, congelamento de óvulos sempre é uma maneira de você preservar a fertilidade. E só para concluir, e também não é só do ponto de vista social. Mulheres que têm alguma doença oncológica, que vão passar por uma radioterapia, quimioterapia ou cirurgia, também congelam, porque podem perder a sua fertilidade com o tratamento oncológico. Então, aí, ela guarda os óvulos para usar no futuro, quando estiver restabelecido. E o procedimento para congelamento dos óvulos é algo... Ele é igual à primeira parte da fertilização. Como comentei inicialmente, a mulher produz um óvulo por mês, mas a gente não quer um óvulo. A gente quer que tenha mais óvulos. Ou seja, tem um preparo para fazer E aí a pergunta, quantos óvulos é bom eu ter para ter uma chance de 65%, por exemplo? Pelo menos 16 óvulos. E aí vem a evolução da medicina, que é essa inteligência artificial, um exame chamado Violet, isso. Ele consegue detectar quais são os ovos que têm realmente um potencial de formar um embrião de boa qualidade. Então, a mulher pode ter tido 10 óvulos, mas 8 têm um potencial muito grande. Então, basta isso. Ela pode ter 20, mas só 2 ou 3. É melhor coletar mais óvulos e juntar mais. E assim caminha a medicina, sempre com aquela sensação que a gente não sabe nada, e sempre na busca do conhecimento, que é isso que movimenta o fato de ser médico. Eu ponho qualquer especialidade. Está na dúvida qual vai ser a sua profissão? Faz medicina. É sempre bom. Arnaldo, adorando a nossa conversa, eu acho que você esclareceu uma série de coisas, eu tinha várias perguntas, você foi respondendo no meio do caminho. Então, eu vejo assim, eu acho que nós estamos falando de um assunto que tem uma mudança muito rápida, uma transição muito rápida, inclusive em legislação, você mesmo comentou, em diferentes países, etc., mas que é algo que muda a vida das pessoas. Então, eu peço na sua mensagem final aqui, o que você deve falar para os seus pacientes sempre, no sentido de que existe, lógico, toda uma parte ética que a gente não pode esquecer, existe uma limitação ética, uma limitação cronológica, né, fisiológica da mulher, mas eu queria que você deixasse o teu recado final aqui antes da gente acabar esse papo. Bom, a ética e a lei é fundamental, a gente não foge desse critério, porque a gente tem que fazer o que é correto para o paciente entender que nós somos corretos naquilo que a gente faz. E a minha mensagem sempre é aquela mesma, porque eu acabo transportando a minha vida particular para a minha vida profissional. Porque eu acho que ter família é bom, eu ainda brigo com elas, quando quer ter um filho só, não faça isso, tem que ter mais. Então, eu vendo, entre aspas, que eu sou feliz com a família que eu tenho e gosto que as pessoas sejam sua família. Não desiste, eu sei que é duro, eu sei que é árduo. Eu conto muitas vezes para minhas meninas do consultório que trabalham comigo há muitos anos, que é normal reclamar de uma coisa, estão sempre reclamando, e aí eu ponho para elas. Vocês veem aqui que tem muitas pessoas com uma condição financeira privilegiada, muito privilegiada. Tem tudo na vida, só não tem aquilo que Deus fez da natureza, se procriar. E vocês têm a sua casa, têm seu carro, têm seus filhos, ainda brinco. Tem até seu marido, uma coisa que não está fácil, ela sabe disso, da cadeia de congelar óvulos. Então, dá graças a Deus aquilo que você tem, não reclame da vida, e que você não tem, lute por ela, que é tudo bom. Então, a mensagem é, tenha família, tenha seus filhos. Infelizmente, alguns têm alguma pedra na vida que atrapalha, mas tem outra que beneficia. E estamos sempre juntos para ajudar as pessoas a terem suas famílias. Muito bom, muito obrigada, eu adorei a conversa. Sugiro que vocês falem com seus amigos sobre essa conversa, deve ter muita gente interessada em ouvir todas essas explicações. Acompanhem a gente nas redes sociais, @Rosana Richman, @Renato Kifuri, que não está aqui hoje com a gente, mas sempre, hoje ele está sendo homenageado, por isso que ele não está aqui com a gente. Doutor Arnaldo Cambiaghi, então é @Dr. Dr. Arnaldo Cambiaghi nas redes sociais e, claro, o nosso @R3K oficial, onde você pode ver não só esse podcast, como outros episódios que a gente já fez. Muito obrigado, Arnaldo, e obrigado pela aula. Eu que agradeço.